E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest e bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da série Zerando o Ibov, que é uma série que a gente vai trazer vídeo, conteúdo aqui sobre todas as empresas do Ibov, começando daquela de maior valor de mercado para de menor valor de mercado. Então se você gosta, quer acompanhar esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder nada do que vem pela frente e também deixa um like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá? Nenhum desses vídeos será recomendação de investimentos, mas se vocês quiserem recomendações, quiserem ideias de portfólio, é só vocês procurarem se informar aí sobre o que é ser um assinante GA Pro, né, que é um assinante que tem acesso às nossas recomendações de compra e de venda e todas as nossas carteiras recomendadas, além de várias funções exclusivas no site do GA. Se você quiser conhecer um pouco mais, é só você escanear esse QR Code que deve estar aparecendo aqui na tela, que vocês vão direto para um site que explica tudo sobre o que é ser assinante aqui do GA Invest, tá? Agora, sem mais delongas, vamos passar para o vídeo de hoje, né, para a análise de hoje. A gente vai falar da Vale, que é a maior empresa de valor de mercado que a gente tem na bolsa hoje, então a gente tem que começar por ela, uma empresa que hoje está valendo 315 bilhões de reais de valor de mercado. E a ideia aqui, pessoal, e sem corte mesmo, sem muita edição, a gente vai falando aqui, explicando como a gente tem feito nas últimas lives que eu tenho trazido aqui para o canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de análise fundamentalista, análise mais raiz, falando de fundamentos das empresas, se inscreve no canal, porque vocês não vão se arrepender aí de acompanhar as lives e até esses vídeos que a gente vai trazer aqui, tá? Quem que é a Vale, tá? A Vale é uma empresa mineradora, tá? O que é uma empresa mineradora, tá? Ela é uma empresa que extrai ali da terra ou do mar, tem empresas que extraem do mar, minério, qualquer tipo de minério. Essa é uma empresa mineradora. Então o trabalho dela é extrair minérios da terra ou do mar, o que quer que seja, dos recursos naturais disponíveis e vender, tá? Basicamente esse é o trabalho da Vale, tá? Dentro das empresas de mineração, né, dos tipos de minério que a gente tem, a Vale é uma das maiores empresas do mundo, tá? Dentro das mineradoras, independente do minério, né? A gente tem vários tipos de minério. A gente tem o ferro, né? O minério de ferro, que é o que a Vale faz. A gente tem cobre aqui, a gente tem alumínio, níquel. Enfim, tem vários tipos de minério. Dentro de todas as mineradoras do mundo, de qualquer tipo de minério, a Vale é a terceira maior, tá? Ela só fica atrás aqui da BHP, que é a maior mineradora de minério de ferro do mundo, e a Rio Tinto aqui, que também é a segunda maior mineradora de ferro, né? Mas logo em seguida vem a Vale, tá? E dentro do segmento específico de minério de ferro, ou seja, aqui a gente está olhando só mineradoras de minério de ferro, a Vale, né, ela tem um market share aqui, uma fatia do mercado da produção mundial bem relevante, tá? Aqui são dados de 2019, a gente consegue ver aqui que mais ou menos metade de toda a produção mundial de minério de ferro está na mão dessas três empresas, tá? Mais ou menos uns 20%, 15% aqui na Rio Tinto, uns 15% na Vale, uns 15% aqui na BHP, olhando aqui por cima, e os outros 40%, 50% aqui em outras empresas, tá? Então, lá em 2019, a Vale estava com uma produção próxima de 270 milhões de toneladas de minério, enquanto a Rio Tinto ali e a BHP um pouquinho mais, e as três empresas evoluíram nesses últimos anos, tá? Continuando aqui, por que a Vale é tão importante, porque ela é tão grande nesse mercado, tá? O mercado de minério de ferro, né, as reservas de minério de ferro no mundo estão muito concentradas em três países, tá? O maior deles é a Austrália, que tem 900 milhões de toneladas lá em reserva, o Brasil, né, com 380 e a China com 360, tá? Isso daqui não tem muito como escolher, tá, pessoal? É como a Terra foi feita, né, como ela evoluiu e como os minérios ficaram concentrados, do mesmo jeito que o petróleo está muito concentrado no Oriente Médio e aqui na América Latina, na Venezuela, principalmente, que tem reservas enormes de petróleo, a gente não tem como escolher, né? Então, o Brasil nasceu, digamos assim, com essa sorte de ter um acesso a um petróleo, e o minério de ferro muito abundante aqui na América Latina, a Austrália bem mais, né, e a China parecida aí com o Brasil, Índia também sendo um player aqui importante, tá? Seguindo aqui, o que é o minério de ferro, tá? Eu vou tentar explicar de forma um pouco mais resumida, tá? Mas eu acho que falta um pouco dessa explicação na maioria dos conteúdos que eu vejo na internet, então a minha ideia aqui é que você saia desse vídeo conseguindo entender o resultado da Vale quase que sozinho, tá? Então, o minério de ferro nada mais é do que um pedregulho que sai lá das minas, né? Principalmente como o assunto do vídeo aqui é a Vale, né? A Vale tem várias minas, onde ela vai lá, escava com equipamentos enormes e arranca esses pedregulhos de lá, e alguns são... A maior parte disso é pedra, é areia, né? Algum tipo de outro minério que não tem tanto valor, mas boa parte daquela terra que ela está arrancando ali é o minério de ferro, que é esses pedregulhos aqui, tá? Existem hoje, né, basicamente duas formas de você conseguir extrair minério
no mundo, tá? Então, tem a forma úmida, né? Úmida, e tem a forma seca, tá? A forma úmida é a mais conhecida, foi a que foi utilizada aqui no Brasil por anos, né? Principalmente pela Vale, que é basicamente você tem a mina, vai escavando essa mina, né? Tirando ali todo os recursos naturais dessa mina, você joga água, né, nesse material, nesse pó, é quase que um pó que sai, né, um pó com os pedregulhos para separar o que é minério do que não é minério. Aquilo que não vale quase nada, que é o que chamam de rejeito, vai para uma barragem, né? Então aqui tem uma foto, talvez vocês consigam enxergar, né, estejam enxergando minha tela, deixa eu só confirmar se vocês estão enxergando minha tela. Aqui você tem, né, a mina, por exemplo, tira ali o que é minério de ferro, que não é, leva aqui para a barragem, né? Esse tipo de tecnologia, né, de extração, ele é muito antigo e ele tem vários riscos, né, como a gente viu ali nos acidentes de Mariana e Brumadinho, onde essas barragens podem estourar e tendo os rejeitos ali acumulados através de anos, até mesmo décadas, isso é muito difícil de você parar, né, esses rejeitos assim que a barragem estoura, né? Então, todas as empresas no mundo, né, principalmente a Vale aqui no Brasil, está tentando fazer uma transição para uma mineração seca, né, que é parecido com uma operação que ela tem hoje em uma das minas dela mais importante, que é a S11D, tá? Então, na mineração seca não tem a utilização de água, né? Não é preciso utilizar água. A empresa vai lá, do mesma forma, escava, né? Tem lá os tratores, escavadeira, sei lá o que, né? Escava esse minério, coloca em caminhões de transporte que levam para ser transportados. Aliás, né, essa mina ela consegue fazer isso porque a qualidade do minério é muito alta, né? A qualidade do minério da Vale é muito alta, não é toda mina que você consegue fazer assim. Mas enfim, você leva nos caminhões para ser transportado para as ferrovias, né, para as ferrovias, né, tem um beneficiamento ali desse minério, né, você pega e ainda consegue separar um pouquinho ali do que não é tão útil, né, e consegue fazer um descarte. Na verdade, você nem descarta, né, você transforma aquele minério que não se transformou, que no meio do caminho, né, que no momento dessa extração ele não formou muito bem esses pedregulhos, né, ficou muito empoeirado. Elas fazem um processo que chama de pelotagem, né, de transformar em pelotas, ou seja, ela pega esse pó todo e condensa ele bastante, faz várias bolinhas ali para tentar simular esses pedregulhos para não perder nada, né? Então não é preciso colocar nada em rejeito, não é preciso colocar nada em barragem, coloca em cima de um trem lá, leva para os portos, né, leva para transporte, para sair do Brasil, para ser transportado para os clientes dela, né? Da mesma forma aqui, né? Coloca na úmida também, né? O que é minério vai para transporte, vai para os portos, para sair do Brasil e ir para os clientes, né? A gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Então são essas duas formas de fazer, né? A mais antiga, que é um pouquinho que tem vários riscos e vários problemas, mas era bem mais barata, né? Então é bem mais barato fazer dessa forma. E tem essa que é mais sustentável, que tem menos riscos ali, principalmente a população em volta e riscos ao ecossistema, mas é mais cara, tá? Então é um trade-off aí que a Vale tá tendo que fazer, tá? E hoje como que tá mais ou menos distribuído, tá? Mais ou menos ali em 2020, 2021, cerca de 60% da produção da Vale já ocorria desse método seco, tá? Desse método aqui sem utilização de barragem, porque ela vem descaracterizando as barragens antigas. Então a Vale teve o acidente de Brumadinho, o acidente de Mariana, e aí teve uma pressão social muito forte e a própria empresa se sentiu obrigada a começar a descaracterizar, né? Então a empresa veio desmontando as barragens dela. É um processo demorado, então a expectativa é que vai levar até 2035 para todas as barragens que ela tinha, né? Eram 30 barragens que a Vale tinha, para ela desmontar completamente, então demora bastante tempo, né? Tem todo estudo, tem que tirar o rejeito de uma forma segura, tem que tirar água, replantar as coisas, enfim, é bem mais complicado do que parece. Então, a expectativa é que até 2035 ela descaracterize tudo, e até 2025, se eu não me engano, né, nos próximos 5 anos, que a meta é mais ou menos nos próximos 5 anos, então 2026, 2027, ela chega aí a 70% da produção já sendo completamente de barragem seca, né? Bom, e a gente já falou da produção, quem mais produz minério de ferro hoje no mundo, basicamente Austrália, China
e Brasil, sendo a Vale uma das principais produtoras, e quem mais demanda o minério de ferro no mundo hoje é a China, de longe, tá? Então 60%, 50%, 60% ali de todo o minério de ferro extraído, produzido no mundo, ele vai para a China, né? Tem outros países aqui importantes, né, como a Coreia, como o Japão, mas nada se compara à China, tá? Então isso aqui é um ponto muito importante para você ter noção, se você estiver querendo investir na Vale, é que há uma dependência muito forte da China, e a China, por ser uma economia, ela pode passar por ciclos econômicos de ascensão e também de crise, e isso pode mexer bastante no valor e na demanda desse tipo de commodity, que é o minério de ferro, tá? Seguindo aqui, por que a China demanda tanto minério de ferro, tá? Tendo aqui um gráfico que eu trouxe para vocês de em que é utilizado o minério de ferro, tá? Então, esse pedregulho aqui que eu trouxe a foto, né? Ele é transformado lá em várias pedrinhas que são utilizadas para alguma coisa, tá? Para que elas são utilizadas? Bom, elas chegam lá na China, né? A maior parte chega na China e eles utilizam para transformar em aço, tá? Então, é transformado em aço e esse aço ele é muito utilizado pelas empresas que transformam esse aço em outros produtos que são utilizados principalmente no setor de construção civil. E daí o motivo do porquê que a China é um player tão importante na demanda de minério de ferro, porque a China, né, nos últimos 20, 30 anos, passou por uma evolução muito forte ali da sua população, tanto de PIB quanto de PIB per capita, quanto de um aumento da urbanização. Então, milhões de chineses ali que saíram do campo e começaram a ir para cidades, né, construção de megacidades na China. Isso demandou muito minério de ferro, porque demandou muito a construção de casa, a construção de apartamentos. Então, a construção civil na China foi um dos setores mais importantes no crescimento da China nos últimos 20 e 30 anos, né? É o setor mais relevante do PIB da China até hoje. Do mesmo jeito que a gente tem aqui o agronegócio como o setor mais relevante, a China tem a construção civil como o setor mais relevante. Então, esse aqui é o segundo ponto que você precisa ter atenção na hora de investir ou não da Vale, tá? Então, tá dependendo totalmente ali, quase que totalmente da China, 60% da China, e sendo praticamente o setor de construção civil, que é outro setor que é bastante cíclico, tá? Então, a commodity do minério de ferro, diferente da commodity do papel, como a gente já falou da Klabin aqui no canal, ela é uma commodity muito volátil, tá? Então, ela basicamente responde muito a como que anda esse setor e a China, tá? Então, tem que estar atento a isso. Além disso, é utilizado para outros tipos de aços que são utilizados na produção de máquinas industriais, utilizado também no setor automotivo, outros tipos de transporte, né, equipamentos elétricos, equipamentos domésticos, né, liquidificador, celular, né, tem ali um pouco de ferro, dependendo. Então, ele é um tipo de commodity essencial no mundo todo, mas ele tem esse ponto negativo de que é muito concentrado na China e muito concentrado na construção civil, tá? A expectativa é que com o crescimento futuro esperado da Índia e de outros países emergentes, né, a necessidade também de construção civil nesses outros países tire um pouquinho dessa concentração da China, tá? Mas mesmo assim a China deve continuar sendo um player importante ali, cair a dependência de, por exemplo, 50%, 60% para 40%, né? Mas vai continuar sendo relevante por um bom tempo, tá? Seguindo aqui, né, então aqui é só um resumo para a gente recapitular e organizar aqui o que realmente acontece. Então, como que é o processo, né? Então o minério de ferro ele é extraído lá da natureza, daquelas minas, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma mina aqui. Devia ter colocado para vocês verem, mas essas minas aqui, né? Então vão extraindo o minério de ferro aqui, né? Cavando e pegando e colocando nos caminhões e levando para ser beneficiado, né? Então ele é extraído, retirado da natureza. Eles formam essas pelotas, né? Eles formam essas pedras ali para facilitar o transporte, também para condensar a maior parte do ferro ali, né? E tirar as impurezas. Eles transportam isso, logicamente, né? Colocam na ferrovia, colocam nos navios que saem daqui do Brasil, né? Chegando lá nas empresas, principalmente nas siderúrgicas, né? Transforma aquilo ali num aço prévio, que é utilizado depois para transformar num aço pronto. E esse aço pronto ele é utilizado em carro, geladeira, construção civil, o que quer que seja, tá? Que foi o que eu expliquei aqui, tá? Seguindo aqui, o que é importante também da gente saber? O preço dessa commodity, né? O preço do minério de ferro vai explicar muito como anda o resultado e até tem uma correlação muito forte com as ações da Vale, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, dos últimos, sei lá, desde 2011, aqui, 2010, o preço do minério de ferro, vocês já conseguem ver
o quanto que ele é cíclico, né? Então ele saiu ali de 183 aqui em dólares, tá? 180 dólares ali no início de 2010, porque tinha toda uma expansão no mercado chinês, enfim, o que quer que seja o motivo, e por algum motivo ele caiu bastante aqui, né? Então provavelmente a demanda mundial pelo minério de ferro caiu bastante, ou a demanda chinesa, a construção civil chinesa não demandou bastante ali até 2015, e depois ele voltou a subir bastante, né? Principalmente aqui na pandemia, com toda aquela questão dos estímulos mundiais ali ao setor de infraestrutura, que também acabou pegando bastante o setor de construção civil, né? Os gargalos, os gargalos no transporte internacional, né? Então os gargalos nos portos que impediam de chegar ou de sair minério de ferro, então o preço ficou muito descasado, né? Então subiu bastante. Aqui eu não sei se eu consigo mostrar, subiu ali, 150% em poucos meses, né? Então, isso aqui beneficiou bastante a Vale. Então, isso aqui é outro ponto, né? Primeiro ponto, saber que é um tipo de commodity muito dependente da China. Segundo ponto, muito ligado à construção civil. Terceiro ponto, é muito volátil e também tem um impacto do dólar, claro, né? Por ser uma commodity, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem a commodity, né? O próprio minério de ferro, só que dessa vez com dólar, né? Então vejam como a alta aqui em 2021 foi forte, sim, em dólar, mas quando você faz a conversão para real, né, que é esse gráfico que eu trouxe aqui, foi muito mais, né? Por isso que a Vale ganhou muito dinheiro em 2020, ganhou muito dinheiro em 2021, 2022, e pagou bastante dividendo, e cresceu, e conseguiu pagar dívida, reduzir dívida, né? Então foi um período muito bom aqui para a Vale, porque em real, né, em reais, com a conversão, a alta ali do preço dessa commodity chegou a triplicar, basicamente, em menos de um ano, né? Em um ano e meio, vai. Então, foi muito benéfico para a Vale, né? E quando a gente tira, né? Vou tirar aqui para vocês verem qual que é a correlação do preço do minério com a Vale, né? A gente consegue ver que quando a gente tem uma queda no preço do minério, tem também uma queda nas cotações da Vale, que é esse gráfico verde. Claro que aqui em 2015, 16, 17, teve todo aquele período de crise do Brasil, teve também a barragem que estourou, né? Mas a gente consegue ver que tem uma certa correlação, né? Deixa eu aproximar um pouco mais, né? Então aqui fica mais claro. A gente vê que quando sobe a commodity, o preço da Vale sobe, cai a commodity, cai o preço da Vale. Sobe o preço da commodity, sobe o preço da Vale, cai a commodity, cai as ações da Vale, né? Então tem esses 4 pontos aqui para vocês entenderem, né? Depende da China, depende da construção civil, depende do dólar e depende do preço da commodity, tá? São 4 coisas que você precisa entender se você quiser investir na Vale, tá? Vamos seguir aqui hoje como que é o resultado dessa gigante aí do setor de mineração, né? Apesar de eu ter focado bastante aqui no minério de ferro, a Vale tem também outros tipos de produções ali dentro das suas minas, né? Ela tem várias minas, a gente vai passar mais para frente. Mas hoje, né, eu peguei o resultado aqui de 2022, aqui em dólar, né? Então ela deu um EBITDA aí de quase 21 bilhões de dólares, sendo que quase 16 bilhões aqui vindo do minério de ferro, 3,6 bilhões vindo das pelotas, que são aquele minério de ferro que não precisa ser descartado, eles conseguem beneficiar e transformar naquelas pedras e conseguem revender assim, apesar de não ter a mesma margem, né, do minério de ferro fino e do minério de ferro de alta qualidade, mas eles conseguem revender, né? E tem também aqui cerca de 2,5 bilhões vindo de níquel e cobre, né? Então, a Vale ela tem uma pequena, não uma pequena produção, né? Hoje em dia já é 10% do EBITDA, já está começando a ficar relevante. No passado isso daqui era bem menos relevante, né? Era 3, 4, 5% do EBITDA, a gente nem falava na hora de falar de Vale, né? Hoje em dia já está ficando mais relevante, né? Então, mais ou menos aqui 10% do EBITDA dela já vem de materiais que ela chama de materiais para transição energética, ou seja, são outros tipos de minério, né? Principalmente o níquel aqui, que ele é muito utilizado para fazer painéis solares, ele é muito utilizado para fazer baterias de carro elétrico. Então, é um minério que tem uma demanda de longo prazo, né? Uma demanda de médio e longo prazo muito forte, né? Pelo menos é o que todos os players aí do setor têm dito para a gente. E o cobre também ele é utilizado nesse tipo de produção, né? A própria WEG compra bastante cobre para fazer painel solar, para fazer aerogerador, né? Para fazer outros tipos de utilizações ali na indústria que a gente chama de indústria limpa, né? Indústria ESG, né? Então, mas como eu falo para vocês, a gente tem que sempre focar naquilo que é mais relevante, e o que é mais relevante de longe aqui para a Vale é o minério de ferro junto com as pelotas, que são os produtos de minério, né? Então, os produtos de minério aqui, 90% do resultado da Vale, né? Como que a gente tem expectativa aí de demanda, de crescimento para a Vale no longo prazo, né? Então, hoje,
2022, né, ela fechou ali o ano com uma produção em milhões de toneladas de cerca de 320 a 330 milhões de toneladas de minério de ferro, a produção total da Vale. No médio prazo, uma expectativa de crescimento de 400 milhões com os investimentos que ela tem feito. Então, todo o dinheiro que a Vale ganhou, né, não sei se eu consigo mostrar aqui, deixa eu ver. Né, então, deixa eu pegar 2018 aqui para vocês terem uma ideia da diferença. Né, então, 2018... a geração de caixa da empresa foi 47 bi, né? Em 2021 ela gerou 136, né? Então ela ganhou muito dinheiro com a alta do minério e ela aproveitou para começar a aumentar ali aumentar a sua produção, né? Vários projetos de expansão de mina, de aquisições, de parcerias que ela começou a fazer. Então a expectativa de produção de minério para médio prazo é crescer 400 milhões, longo prazo entre 400 e 450. Então não é um crescimento mais tão relevante, né? No longo prazo é um crescimento de volume que viria de 40%. Então é um crescimento importante, né? A Vale é um player grande, né? Quando ela cresce, ela impacta o mercado, mas o que eu quero dizer é que ela não vai triplicar, quadruplicar, como a CSN Mineração, por exemplo, que a expectativa é de triplicar, quadruplicar a produção nos próximos 15, 20 anos, mais ou menos, né? Aqui ela tem a perspectiva de níquel, que é muito parecida com a perspectiva também de minério de ferro, então um aumento aí de talvez 30%, 40% no médio e longo prazo, e cobre, né, com uma expectativa de crescimento mais forte no longo prazo, tá? Onde que a Vale está hoje no mundo, né? Então hoje a Vale está presente no mundo todo, basicamente com operações, escritórios ou exploração mesmo, né, ou parcerias em todos os continentes, mas muito forte mesmo, lógico, no Brasil, né, onde ela tem a maior parte das minas dela, com operações. Quando ela fala operações, é logística, né? Então a Vale é uma empresa muito forte de logística, né? Então ela tem operações aqui no Brasil de minas, né, de mineração, do transporte, né? Tem uns escritórios aqui no Brasil, mas ela tem também em outros locais, né? Tem nos Estados Unidos, tem no Canadá também, que é onde fica a mineração de níquel, principalmente. Tem operação na China, na Índia, Austrália. Então, é uma empresa muito grande, né? Uma empresa de quase 400 bilhões, chegou a encostar 500, se eu não me engano, em 2021, né? Então, faz sentido ser tão grande assim, né? Quando a gente fala na distribuição das minas dela aqui no Brasil, que são as mais relevantes, né, ela está mais ou menos presente ali em várias regiões do Brasil, né, sendo que a mina mais importante dela fica aqui, que é a mina do Azul Carajás, né, que é aquela mina do processo seco, né? Eu não sei se eu trouxe aqui, acho que eu trouxe a produção, né? Daqui a pouco eu vou falar disso, mas ela tem aqui as produções dela separadas, né? Onde ela chama de, acho que fica mais claro aqui, né? Ela chama de sistema norte, o sistema sudeste, o sistema sul e esse aqui de Sergipe, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Então ela tem essas minas aqui, né? Tem Minas Gerais, né? Tem aqui no norte do Brasil, essa distribuição geográfica, né? O que é importante também é que nesses próximos aonde estão as minas dela, ela tem também os próximo dali, né, terminais para escoar essa produção, né? Porque ela produz ali 300 milhões de toneladas por ano, ela precisa mandar para alguém, né? Então é muito importante que ela esteja próximo de portos, né? Próximo ali de ferrovias, né? Então tem as ferrovias aqui próximos, né, se a gente conseguir comparar esse gráfico, né, esse aqui com esse daqui, vocês vão ver que onde está as minas da Vale, estão também os navios, os portos e as ferrovias, né. Um fato curioso, um fato interessante aqui, é que o maior navio de minério do mundo é da Vale, né. Então, como a Vale ela precisa mandar esse minério, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o gráfico que mostra o transporte, né? Como ela precisa mandar esse minério principalmente para a China, que é o maior consumidor de minério do mundo, e apesar de a gente ter muita produção, dela ser muito produtiva, né? A Vale, ela tem esse azar de estar num país muito longe do maior consumidor, que é a China, né? Então, para mitigar um pouco isso, a Vale investiu bastante ao longo das décadas da sua existência em melhorar a sua logística, né? Então ela é dona de ferrovias, ela é dona de navios, e o maior navio do mundo que consegue transportar, se eu não me engano, 400 mil toneladas a cada viagem é da Vale, né? Para fazer justamente essa viagem para a China aqui e outros países também, né? Para a China, para poder aproveitar ao máximo ali, ter o máximo de eficiência de custos no transporte, né? Deixa eu ver se a gente falou tudo aqui. Beleza, vamos seguir, né? Então agora a gente tem também como que está distribuída a produção da Vale hoje, né? Somente minério de ferro, né? A gente viu que ela tem os sistemas, né? O sistema
Norte e Leste, a operação de Minas Gerais e o sistema lá da produção seca, né? Basicamente hoje está bem dividido ali, né? Um terço quase cada um, né? Dadas as devidas proporções aqui, né? Mas ela tem aqui 136 mil milhões de toneladas sendo da operação de Minas Gerais, que ainda é mais relevante. O S11D produzindo 70 milhões e 104 milhões dividido aqui entre a Serra Norte e Leste, né? E seguindo aqui mais um fato importante para você entender na hora de investir em Vale, né? Porque há muito essa concepção de que commodity não tem diferenciação, commodity não tem vantagem competitiva, né? Eu já tentei desmistificar um pouco isso no vídeo que eu fiz sobre petróleo, né? Aqui no canal, mas basicamente existem duas vantagens competitivas que você pode ter na commodity, né? A primeira, você tem um custo muito baixo, e a Vale ela tem um custo de extração muito baixo, né, um dos menores custos do mundo para você extrair o petróleo, né, pelas condições climáticas e pelo minério aqui do Brasil, ser um minério muito bom, né, tem um alto teor de ferro, apesar de que quando você considera o custo de transportar, né, o custo de levar daqui para a China, também no custo total da extração, a Vale fica menos competitiva, né, fica muito parecida com outros players internacionais. Mas quando você considera só o custo de extração, é um dos menores custos do mundo. Então, tem essa vantagem. E a segunda vantagem que uma empresa de commodity pode ter ela tem uma commodity de uma qualidade melhor, né? Então, hoje a Vale, né, ela tem acesso ao minério na média, de uma qualidade melhor do que a média de mercado e os seus principais pares, né? A BHP e a Rio Tinto, né? Então, aqui, né, nessa linha amarela, a gente consegue ver mais ou menos ali o preço do quanto que é o minério de ferro de 62% de teor de ferro, né? E a Vale, ela tem um blend ali de mais ou menos 65% de teor de ferro no blend do minério de ferro que ela vende. Ou seja, ela vende um ferro que tem um pouco mais de qualidade, tem mais ferro dentro daquele blend que ela vende. Isso é importante porque não só pela questão financeira, né, que as empresas, os clientes da Vale vão querer comprar porque gasta menos para você transformar esse minério de ferro de maior qualidade no aço, né, gasta menos energia, gasta menos água, gasta menos, esforço, gasta menos tecnologia produtiva para você pegar o minério da Vale e transformar num outro minério, mas também pela questão ESG, né, somente na China, tem muito essa narrativa, muito essa força para que as empresas parem de gerar tanto carbono aí na atmosfera. E uma forma de você fazer isso é você comprar um minério melhor, um minério de teor de ferro melhor, para você gastar menos energia e menos água, principalmente na sua produção. E por conta disso, os prêmios ali, ou seja, o quanto que estão pagando a mais pelo minério da Vale versus o minério do mercado, tem aumentado cada vez mais, né? Então, olha o spread aqui, né? Um spread de $77 por tonelada entre o minério da Vale e o minério de menor qualidade, que é o minério lá da Rio Tinto, o minério da BHP, nem tanto da BHP, né, mas da Rio Tinto, né? Então, muita gente achando que não tem como ter vantagem competitiva, né? Esse spread aqui nada mais é do que a maior vantagem competitiva que a Vale tem hoje, né? Então, ela tem essas duas demandas puxando aí, a questão de ser mais econômico e de ser ESG. Partindo aqui, tentando trazer um pouco do histórico recente da Vale, que é uma empresa praticamente centenária, então não daria para a gente falar de todo o histórico da empresa, mas basicamente desde 2015 ali, pós-acidentes, né, a gente teve um outro acidente em Brumadinho, se eu não me engano foi 2018, né, a empresa, né, passou por várias reestruturações, não só de diretoria, não só de pessoal, de RH, mas também de estrutura de trabalho, de modelo de negócio da empresa. Então fizeram uma mudança interna muito grande, para melhorar ali a governança, para melhorar a estrutura de negócio, para gerar mais valor, né? Então, parte dessa reestruturação foi o desinvestimento que ela chama, né, o reshaping, um desinvestimento de vários outros negócios que para ela não fazia mais sentido. Então, ativo de carvão, fertilizantes, ativo de potássio. Teve um recente aí que ela vendeu, que é de biochita, uma coisa assim. Então, assim, a Vale, ela tinha, ao longo dos anos, como é uma empresa que gera muito caixa, saiu comprando muita coisa, ferroliga, um monte de coisa que para ela não faz sentido, não é mais entendido como negócio principal. Ela saiu vendendo tudo, né, ao longo de entre 2015 e 2020, né, e foi pegando esse dinheiro para investir naquilo que vai gerar mais valor, para ter aquele crescimento de produção em minério, níquel e cobre, que é o que ela entende como o negócio principal dela hoje, né. Então, naquela época, né, da reestruturação, principalmente pós-acidentes, né, que teve mudança em diretoria, né, tiveram que rever toda a cultura da empresa, pagar multa por tudo que aconteceu, né, teve tudo que aconteceu, a empresa montou aqui 3 pilares estratégicos para sair daquela situação, né. Se a gente olhar lá no GA,
em 2021, né, 2019, ela chegou a dar lucro, prejuízo, né, de 9 bilhões negativos aí por conta de multas, né, de perda das barragens, querendo ou não a barragem destruir, que também gera danos ali, prejuízos para a empresa, então ela precisou rever ali a sua estratégia, né, então ela passou pelo que ela chama de de-risking, né, que é justamente essa estratégia de você aumentar as seguranças da barragem para garantir que elas tenham mais segurança enquanto elas vão ser descaracterizadas, né, então precisou de dinheiro, precisou de investimento, está passando pelo processo de descaracterização, né, ou seja, desmontar essas barragens, já foram 40% do plano, mais ou menos, já foi descaracterizado, falta os outros 60%, que vai demorar mais 10 anos ou mais, né, até 2035. Pode ser que seja um pouco mais rápido, o CEO falou que eles vão fazendo as caracterizações e eles vão aprendendo a fazer melhor, cada vez melhor. Então, pode ser que eles consigam fazer antes do previsto, né? Mas, até então, o previsto aí é terminar 2035, né? Eles fizeram o que eles chamam de reshaping, né, que é o que eu falei agora. Então, venderam tudo que não era core business para focar no core business, né, vendendo aqueles ativos que não geram caixa, né, que davam prejuízo, a monte de investimento que ela tinha aí mundo afora, né, em toda aquela participação que a gente mostrou aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se eu vou encontrar, né? Então, ela tinha escritório, produção, vários outros tipos de minas ali espalhado pelo mundo e começou a cortar tudo e focar no que é core business, né? Muito interessante, né? Focou ali em eficiência de custos e oportunidade de crescimento, ou seja, ela enxergou no níquel e no cobre uma oportunidade de crescimento e eu concordo com ela que realmente tem bastante demanda aí no futuro, tá? E o re-rating aqui, que é uma coisa mais de ESG, mais de melhorar a imagem da Vale, que não é só besteira isso aqui, tá, pessoal? Tem também que entender que quanto melhor vista a empresa for nessa questão de ESG, né, mais ela vai ser bem vista ali para parcerias. Por exemplo, ela conseguiu uma parceria com a Tesla. A Tesla, ela não trabalha com empresa que tem ali uma questão ESG, que não ligue para o ESG, por exemplo. Então, esse tipo de coisa começa a fazer diferença. Dívidas que são atreladas ali a bondes verdes, que a gente fala, né? Ou seja, dívidas que são mais baratas. Aquela empresa, quanto mais verde ela for, quanto mais ESG ela for, mais barata a dívida ela vai tomar. Então, isso começa a impactar também o financeiro da empresa. Então, isso aqui, para a Vale, é importante, principalmente também porque é importante a China enxergar a Vale como um player ESG para continuar comprando e querendo comprar e pagar um prêmio ali pelo minério da Vale, tá? Então, isso aqui também é muito importante. E agora, finalmente, a gente vai entrar nos resultados da Vale. Então, se vocês gostaram desse conteúdo até aqui, já deixem um like, porque foi bem complicado de mostrar isso aqui, né? De separar essa informação e deixar o mais organizado possível, passo a passo, como que a empresa produz o minério, para onde ele vai, no que ele é utilizado, né? Quais são os principais pontos, né? Esse tipo organizado, assim, eu nunca vi por aí, então eu queria trazer aqui para o canal. Então, se você gostou, já vale o seu like, já deixa o like aí, já se inscreve para não perder os nossos próximos vídeos, né? Seguindo aqui, agora sim, falando do resultado financeiro da Vale, vamos entrar aqui no resultado mais recente, no primeiro trimestre de 2023, né? Para a gente dar uma olhada, né? Como que foi o resultado da empresa. Então, da parte ali que ela chama de soluções para siderurgia, que é minério de ferro, né? Onde entra o minério de ferro. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. A gente teve uma produção que cresceu 6% ao ano contra ano, então interessante, produção crescendo. Ok, qualidade impactada por restrições nos embarques, né? Então a Vale ela tem uma questão de vários impactos ali sazonais, de trimestre a trimestre. Talvez faça sentido olhar a Vale ano a ano, para você não ficar tão confuso ali, também não achar que a empresa está melhorando muito ou piorando, porque às vezes uma chuva pode atrapalhar o transporte, aí por isso ela não conseguiu vender, e aí cai o volume de vendas, enfim. Tem muitas coisinhas ali que vão atrapalhando o resultado da empresa ou ajudando o resultado da empresa no trimestre, né? Mas no ano a ano fica mais fácil de comparar, né? Nos metais para transição energética, a gente tem que ela aumentou a venda de níquel, né, e cobre, interessante. O ramp-up aqui da nova mina tá indo bem, né? Então tá bem sucedido, a gente vai ver um pouco mais para frente. Ok, um acordo aqui com uma empresa para um projeto, beleza. Mineração sustentável. Ok, então aqui ela tá falando dessa questão, né, da classificação de risco, né? Então ela começa a descaracterizar as barragens, melhorar, desmontar aquelas mais arriscadas, e aí ela começa a ter classificações de risco melhores, o que permite ela ter acesso a crédito, acesso a cliente, acesso a mercado, fundos de investimento querendo comprar a empresa, porque agora é ESG, então tudo isso faz sentido, né? Permanecer disciplinado, né, que era um pilar dela no passado, então vendeu aqui aquele ativo que eu comentei mais no início do vídeo, 1,8 bilhão em dividendos dólares aqui, né, pagos em março, ok, 47%, aqui é o programa de recompra, a gente vai ver mais pra frente essa parte aqui, beleza.
O guidance do minério de ferro, ok. A produção 4 milhões de toneladas trimestre a trimestre. Expectativa de chegar no ano entre 310 e 320, em linha com guidance, né? Ok, plano de emergência. Ok, então a produção crescendo aqui 4 milhões de toneladas no trimestre, não necessariamente ela vendeu, né? Aqui é a produção, né? Então ela produziu, ela pode estocar, ela pode não ter conseguido vender no trimestre, ela pode nem receber, ela pode vender e não receber. Então tem muita coisa aqui que não é necessariamente a produção, né? Avanço no desenvolvimento dos briquettes de minério de ferro, isso aqui é interessante, né? Ela está testando uma nova tecnologia que é um pouco parecida com aquela que eu falei para vocês, de transformar aquele pó que sobra ali no momento da escavação do minério em pelota. Ela está transformando num briquet, que é bem parecido, só que, pelo que ela explicou, é um processo que vai muito menos água. As empresas de siderurgia precisam de muito menos água para transformar aquilo em ferro. Então, ele teoricamente ele é mais ESG, né? Ele é mais limpo e é mais barato, né? Então, uma tecnologia exclusiva praticamente aí da Vale, que se der certo, pode ser que gere um pouquinho ali de valor para ela no médio e longo prazo, né? Melhores volumes de cobre e maiores vendas em níquel, né? Então, produção de cobre crescendo aqui 10 mil toneladas no trimestre, boa, né? Produção de níquel caiu, mas as vendas subiram, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? A produção caiu, mas ela vendeu mais, né? Período de transição, ok, né? Isso aqui não faz tanta diferença, porque de tri a tri vai ter impactos ali pequenos, né? O importante é olhar ano a ano, né? O fechado anual versus o fechado anual, né? As vendas subiram. Aqui ela mostra o ramp-up dessa. Aqui ela mostra, beleza. Manutenção. Então aqui, né, ela tem um volume bem pequeno ainda dessas duas commodities aqui, né? Mas nada impede de no futuro gerar bastante valor para a empresa, né? Aqui o ramp-up da produção do cobre, né? Então a gente consegue ver que está produzindo aqui no trimestre 67 mil toneladas. E o primeiro trimestre foi o trimestre onde teve a menor produção esperada para o ano, né? Então, a partir do próximo trimestre, a produção começa a engatar, né? E já vai ser o dobro praticamente aqui no próximo trimestre, e depois vai ficar nesse nível aqui, até atingir aí cerca de 200 mil toneladas no ano, que era a meta que ela tinha informado quando ela investiu aqui, fez esse investimento aqui nessa Salobo Trade, né? Unicamente posicionada para se beneficiar de uma mudança secular, né? Então ela está falando aqui que ela tem essa produção, somente do níquel, né? Lá no Canadá. Então ela está ela tá num bom país, digamos assim, né? Para você estar, né? Então o Canadá é uma democracia, eles têm essas políticas favoráveis aí a incentivos, né? De você gerar, né? E produzir esses minerais críticos para energia limpa. Então provavelmente tem projetos lá que facilitam a compra de painel solar, facilitam a compra de aerogerador pelas empresas. Isso faz uma demanda, isso puxa a demanda ali do níquel, puxa a demanda do cobre para a Vale, né? Além de que ela produzindo lá, né, ela está num país desenvolvido, diferente de concorrentes da Vale que às vezes vão estar lá na África tentando produzir níquel, por exemplo, que são países que é mais difícil de você confiar naquela democracia, naquele governo, nas mudanças de lei, né? Impostos, tudo mais, né? Então ela está dizendo aqui que está unicamente posicionada, né? Então ela é a única que está bem posicionada aí no mundo hoje, né? Práticas de segurança, né? Então aqui é aquela questão das barragens, o quanto das barragens ainda estão num nível mais crítico de segurança, então agora sobraram só 2, né? Quando ela começou a descaracterização era umas 10, assim, era bastante que estava no nível de risco, de alerta, né? Então sobrou 2, né? Deve finalizar essas 2 aí até 2025 e só sobrar algumas outras para serem descaracterizadas ali ao longo do tempo, né? Aqui é a melhoria da nota dela, né? Então, vem melhorando aí a nota dela nos quesitos ESG globais aí, que alguma dessas agências de risco dão de nota para as empresas, né? Aqui o reshaping que a gente falou, ok, desempenho financeiro. Então, falamos tudo isso, né, para finalmente chegar no EBITDA da empresa, né? Então, EBITDA é impactado principalmente por menores preços e volumes, né? Então aqui a gente já tem uma dica, né? Ela gerou, aqui em dólar, né, 6,3 bi de dólar no primeiro trimestre de 2022, então bastante coisa. Mas esse trimestre ela já teve um impacto do preço, né? Então o preço do minério caiu e ela já sofreu bastante, né? Então perdeu 1,6 bi de geração de EBITDA aqui só no minério, né? Então se a gente olhar aqui, deixa eu tirar a Vale dessa comparação, né? Então vamos pegar aqui um ano.
Então, aqui, ó. Cadê? Primeiro trimestre de 2022, estava negociando ali a mais ou menos 150, 160 e caiu aqui para 110, 107, 120, né? Então foi uma queda bem relevante mesmo. Então teve a queda de preço, também teve uma questão no volume, então aquilo que eu falei para vocês, né? Não necessariamente ela vende, então ela teve um volume de venda menor nesse trimestre, às vezes porque ela viu o preço caindo, ela segura, faz um estoque, ou não conseguiu transportar, né? Ou não conseguiu, enfim, encher o caminhão, alguma coisa assim. Ou encher o caminhão não, encher os navios para transportar, alguma questão de possibilidade, alguma legislação, alguma coisa que faça... Ela não conseguia, ela não vendeu tudo que ela tinha, e aí teve uma queda no EBITDA, né? Custos de despesas que também pioraram aqui no trimestre. Combustível, né? Combustível é um gasto bem importante para a Vale, né? Ela tem uma operação logística muito forte, né? Tanto nos navios, quanto na ferrovia, quanto nos caminhões. Então acaba sendo um custo relevante aí para a Vale, né? Então o EBITDA no trimestre foi aqui 3,6 bi de dólar, né? Deixa eu ver isso em reais, que eu nem sei quando... Mais ou menos aí 18 bilhões de reais, né? Então bem forte. Preço realizado, ok. Aqui é o preço realizado. Aqui ela tá mostrando o cálculo do preço do minério, né? Então, o minério aqui, o minério aqui mais ou menos uma média de 125 na negociação no trimestre. O que ela tá falando é que ela vendeu mais ou menos a 108, né? Porque ela tem algumas coisas aí, alguns gastos no meio do caminho que vão reduzindo o valor que ela vende, né? Então, a umidade, né? A qualidade, né? Uma questão ali do transporte que vai reduzindo o quanto de prêmio que ela vai ter ali em relação à venda do minério, né? Então, tem isso aí, é o que eu falo, de trimestre a trimestre tem essas diferenças, então é legal olhar no anual, né? Aqui é o custo principal dela, né? Para quem acompanha as petroleiras, é parecido com o lifting cost, esse C1 aqui, né? Então é o custo se fosse só considerar a extração, né? Chegar lá com as escavadeiras, colocar no caminhão, levar até o beneficiamento, quanto que custaria, né? Então seria, hoje em dia, cerca de 20 dólares, né? Então, hoje a gente tem um minério aí na base de 100 dólares, 113 dólares, e a empresa com custo de extração, custo mais ou menos de 20 dólares. Claro que tem mais coisa que a gente vai ver mais para frente, né? Mas ela tem ali alguns custos que foram... Então o custo dela, né, subiu um pouco no trimestre, mas boa parte foi efeito sazonal, né? Então, tirando os efeitos sazonais, aí teve um impacto pequeno de inflação, que eu esperaria até mais aqui. A inflação de custos, né, a inflação global, que está aumentando os custos dela aqui, mas a maior parte dele aqui foi sazonal. Então, se a gente tirar aqui, dá mais ou menos 2,5, né? Então, entre 20 e 21 aqui, na verdade, voltaria para os 18, né? Então, foi mais ou menos o sazonal mesmo. Aqui é o custo all-in, né? Então o custo considerando tudo, então ela sai lá dos 23 dólares, né? Tem alguns outros ajustes de custos, né? Então o custo dela seria 26 dólares por tonelada, né? Sendo que hoje está 113. Aí ela tem frete, que é um custo muito importante para ela, né? Então ela tem que levar lá para a China, tem que levar para a Austrália, tem que levar para os Estados Unidos. Isso custa muito caro, ela está longe dos principais clientes, né? Tem custo da distribuição, o custo de despesas com royalties, né? Parte de imposto. Alguns ajustes aqui, ela chega num custo aqui que seria o break-even dela de 61 dólares, que é bem alto, né? Para o tempo que a gente acompanha a Vale aqui, seria mais próximo de 55 dólares, né? Então tá num break-even bem alto aqui. Então se por acaso o minério de ferro cair abaixo de 60, abaixo de 75, 60, 65, né? A Vale já começa provavelmente a dar prejuízo, a perder dinheiro, porque aqui é só o que ela precisaria para ter um break-even operacional, mas ela também pode pagar juros de dívida, né, ter outras despesas extraordinárias, né, multas aí pelas questões do passado, né. Então, o minério aí saudável para a Vale hoje, né, é acima de 60, né, pelo menos 65, 70 dólares para ela ter uma geração de caixa, né. Para ser bom, 80, 90, né, e a gente viu que está 113, né, então tá ótimo para a Vale esse nível de minério de ferro, né? E uma coisa que eu queria falar aqui é, né, que muita gente olha esse gráfico, né? Vamos ver aqui. Não sei se tem mais antigo, acho que não. Mas costuma pensar, né, que a média foi próxima, né? Ele já caiu, por exemplo. A pessoa olha aqui o 40 dólares e pensa, não, o minério de ferro já chegou a 40 dólares, então ele vai voltar para 40 dólares, né? Só que tem que considerar também a inflação, né? Entre 2019, 20, 21 e 22, a gente teve uma inflação acumulada aí global acima de 15%. Então, hoje em dia, todas as mineradoras do mundo têm um custo de extração maior.
Se isso começa a cair, para a maioria delas vai parar de fazer sentido de produzir o minério de ferro. Então, é como se ele tivesse uma resistência aqui que saiu de 40, 50 lá em 2015 para um nível um pouquinho maior por conta da inflação, né? Então, quando ele começar a cair, que ele for bater, por exemplo, em 50, 70, já tem um monte de mineradora que, por conta da inflação, por conta do aumento de custos global, já não vai valer a pena mais produzir, elas cortam a produção. O que acontece? Menos produção, a demanda é igual ou sobe, o preço volta a subir, né? Então, na minha visão, o preço do minério, apesar de ele ser muito cíclico, de ser muito imprevisível, talvez a pior commodity, né, a mais difícil de prever no mundo todo, justamente por conta da dependência da China, a minha visão é de que hoje o preço médio, digamos assim, do minério de ferro de longo prazo, ele é um pouco acima do histórico dos últimos 10 anos, né? Então, que a gente tinha na cabeça uns 50, 40, 60 dólares, hoje é mais 50, 60, 70, né? Não sei se ficou claro, mas isso que eu quis dizer. Então aqui mais ou menos o break-even dela é 58 dólares, ok. Aqui a parte do que isso? O cobre? CPV do quê? Custos totais. Do cobre mesmo. Então o cobre aqui, quanto que mesmo cálculo, né? Mas como é um pouco menos relevante, a gente não precisa também ficar acompanhando isso daqui tanto, né? Então é cerca de 4,4 mil dólares aí por tonelada, né? Para você extrair ali o cobre, né? E o níquel, cerca de 17 mil dólares por tonelada. Então é uma commodity bem custosa de se extrair, né? O níquel, né? Aqui a conversão de caixa de 62% do EBITDA, pro forma, ok. Então ela está dizendo que do EBITDA, né, 62% foi convertido em caixa, né? Então pegou o EBITDA de 3,6 bi, que é o que a gente viu lá em cima, né? Cadê? 3,6, 3,7 bi de dólar, né? Tem que lembrar que é dólar. Teve uma melhoria no capital de giro, então um menor contas a receber, ok. Estoque maior. Teve 313 milhões ainda aqui é dólar, né? De dólares de despesa de Brumadinho. Caraca. 313 milhões. Ainda pagando bastante coisa de Brumadinho, né? Assim, imaginaria que já teria acabado, mas ainda pagando bastante coisa de Brumadinho. Imposto, Capex, né? Então vejam que ela está jogando bastante Capex para crescer a produção, para montar as minas, né, nessa nova tecnologia que não vai precisar das barragens, né? Outros aqui que teve uma saída de 360 milhões, um fluxo de caixa livre aí de 2,2 bilhões de dólares, sendo que ela praticamente retornou tudo para o acionista, né? Então pagou 1,7 bi de dividendos e 763 milhões de dólares em recompra, né? Então a Vale está retornando bastante valor aí para os acionistas em forma de dividendos, né? Acho que dá até para ver aqui no GA o pagamento de dividendos da empresa, né? Então 2021 pagou 14 reais por ação, 2022 7 e já pagou 2 esse ano, né? Sem considerar a recompra aqui. Aqui é o programa de recompra da empresa, então em abril de 2021 ela recomprou 5,3% das ações, show, mais 3,9% ainda em 2021, 2022, então praticamente recomprou 20% das ações em 2 anos, né? Para vocês verem o tanto de caixa que essa empresa gerou, né? Entrou tanto de dinheiro na Vale que ela conseguiu recomprar 20% da empresa, que já era gigante, né? Então ela gastou aqui, na época, será que o dólar já era 5? 25 bi, mais uns 20 bilhões aqui, né? Então gastou aí quase 50 bilhões em recompra, talvez. E ainda tem parte do programa de recompra que está em aberto, que ela ainda não finalizou, né? Então tem 60% aí 50% do programa em aberto ainda que ela vai recomprar ali ao longo dos próximos anos. Comentários finais, produção sólida em todos os negócios. Produção, verdade, né? Tá sólida, a venda tá sofrendo um pouquinho, mas faz parte no trimestral. Destravando valor através de crescimento, né? Exemplo Salobo lá, que ela tá mostrando que vai vir um ramp-up de crescimento. Portfólio reformulado com sucesso, então ela tá falando que finalizou essa parte do processo que era redesenhar o negócio da empresa para uma Vale muito mais sustentável, muito mais produtiva, muito mais eficiente, muito menor ali em custos. Disciplina de capital e retorno acionistas, que a gente viu aqui, né? Bastante retorno acionista. Não tem esse gráfico aqui, mas o quanto que ela pagou em 2021, 2022, né? Uma empresa que tem pago bastante, recomprado bastante, né? Aqui a gente vai passar rapidamente pelos indicadores financeiros, só para a gente bater o olho aqui, né? Então, aqui é o primeiro trimestre, ok. 8,4 bi em receita líquida, dólar, né? 8,4 bi de dólar. Teve a queda do minério, então
A Vale, ela não manda no preço do minério, ela não manda na demanda dela, né? Ela só produz, né? Então, esse tipo de empresa, não adianta a gente olhar e falar, nossa, ela vendeu menos, é ruim, né? Como a gente olharia uma empresa de varejo, por exemplo, né? Então, é só ver se a empresa está produzindo cada vez mais, sendo cada vez mais eficiente, investindo cada vez mais em projetos, bons projetos, que no momento que o preço do minério voltar a subir, na verdade nem precisa voltar a subir, já está no patamar alto, né? No momento que o minério está num patamar baixo, essa empresa vai melhorando sua produtividade, melhorando sua quantidade de produção, né, sua capacidade produtiva, para quando o minério subir, ela gerar bastante caixa, né? Então, e retornar para os acionistas, né? É isso que a gente tem que acompanhar numa empresa de minério, né? Os custos subiram um pouquinho e a receita caiu, então a margem caiu, né? Obviamente, né? 35% de margem EBITDA ajustada, principalmente por conta da queda do o custo. A gente pode ver que o custo subiu um pouquinho, mas tem explicativa, né? Mas é possível de se entender essa queda, esse aumento de custo aqui, inflação e tudo que a gente teve. E aí, como a queda foi muito relevante no preço do minério ano a ano, isso acabou machucando bastante a margem, né? Aí o lucro líquido chegou a 1,8 bi, o lucro líquido caiu bastante, né? Bem mais. Ela tem dívida? Mais dívida líquida? Dívida líquida de 8,2 bi, né? Mas tem despesa financeira? Deve estar comendo esse lucro aqui dela, né? Esse relatório da Vale não traz essas informações, né? Ó, ela tem 8,2 bilhões de dólares de dívida líquida, né? Ou seja, já considerando o quanto que ela tem de caixa, né? Ou seja, provavelmente essa diferença aqui do EBITDA ajustado para o lucro líquido é a despesa financeira aqui corroendo metade do lucro, né? Apesar de que no passado a Vale era muito mais endividada, né? Aqui a gente consegue ver em 2016 dívida líquida sobre EBITDA 2,4 e aí caiu aqui para 0,5, né? Então tá super tranquila a dívida da Vale, né? Aqui é a dívida em real, né? 41 bilhões, né? Mas, ok. Cadê? Dívida líquida, dívida 65, 41, dívida líquida bem tranquila, né? Então, assim, apesar ela mostra aqui o lucro, agora eu quero saber, né? Será que ela mostra aqui o que aconteceu com o lucro líquido? O EBITDA. Deixa eu ver se pesquisando a gente consegue encontrar lucro líquido. Então, saiu de um EBITDA de 3,6. Resultado financeiro não é tão grande quanto eu esperava. Imposto, depreciação, né? Então, praticamente imposto, depreciação e o resultado financeiro que fizeram e aquela, e aqui o resultado financeiro não foi tão grande. E aqui ela teve uma reversão no passado, no trimestre passado, né? Então ela tinha um ativo que ela baixou para perda e ela fez a reversão desse ativo e aí acabou bagunçando um pouquinho o lucro, né? Por isso que é bom olhar só o EBITDA nesse tipo de empresa, né? Nossa, empresa que tem esse tipo de operação, ativos sendo ativo, multa, depreciação muito relevante, às vezes é bom olhar só o EBITDA, né? Bom, pessoal, acho que a gente finalizou aqui na Vale, né? Vou só passar um pouquinho aqui no GA para ver se a gente tem alguma coisa interessante para ver, né? Então, cotação subindo ainda nos últimos 5 anos, uma empresa de uma boa qualidade, um crescimento mediano, um valuation que está sempre ali mais ou menos barato, né? É uma empresa que paga bastante renda passiva e com uma ótima saúde financeira nos últimos anos, né? Crescimento bom aí de receita e lucro, de EBITDA. Aqui é porque deu prejuízo, né, nos últimos 5 anos, então acaba bagunçando um pouco o gráfico de crescimento, o cálculo de crescimento de lucro, né? A margem interessante, margem bruta de 41%, bastante, né? Dívida tranquila, né? PL de 3 vezes a Vale, não é possível. Então a Vale tá aí com PL de 3, né? Uma empresa muito, assim, o mercado não paga muito pela Vale, né? Assim, principalmente por ela ter essa demanda esperada, assim, um pouco imprevisível, né? Por ela estar no Brasil, então ela tem um desconto em relação aos pares internacionais, em relação ao Rio Tinto, em relação ao BHP. Então é uma empresa que historicamente sempre foi uma empresa de valor, né? Sempre foi uma empresa barata, né? Payout aí de 50%, 315 valor de mercado. Ok, né? Margens e ROI subindo, caixa bom, dívida tranquila, geração de caixa muito boa, né? E aí o pagamento de dividendo, que é o que mais chamou a atenção dos investidores nos últimos anos. Bom, pessoal, acho que para Vale aqui, vamos fechar o vídeo. Para o setor, eu acho que não tem como dar uma nota mais que 3, né?
Acho que uma nota 3 para o setor talvez seja até muito, né? Eu vou dar nota 2. Por quê? Ela está num setor que é commodity essencial, né? Mas há uma dependência muito forte da China, uma dependência muito forte do mercado de construção civil, uma dependência do dólar, querendo ou não, e tudo isso faz com que o minério de ferro, né, seja um commodity muito volátil, né? Então, eu acho que não dá para a gente dar uma nota muito alta para o setor da Vale, né? Governança, eu acho que uma nota 3, talvez. Acho que vou dar uma nota 4, assim, porque teve sim os casos no passado, né, dos acidentes, tudo isso faz muito mal para a governança, né? Mas ao meu ver, eu não sei se vocês vão concordar com isso, a empresa tem feito o papel dela para, de certa forma, devolver para a sociedade esse dano que ela causou, né? Então, ela mudou, né, a gestão, a diretoria, tem descaracterizado as barragens, tem buscado investir em formas mais seguras e sustentáveis de produção, tem pago as multas, né, para as pessoas que sofreram algum tipo de dano, enfim, tem feito a parte dela, né, tem trazido cada vez mais informações, mais transparência para o mercado, apesar de que as apresentações dela são muito confusas, então eu tive que montar aqui para vocês verem certinho, né, e deixar de uma forma mais didática, mas eu acho que ela, um 5 não, porque um 5 é uma empresa assim, nota 10 de governança e tudo mais, mas a Vale eu acho que merece um 4, né? E para a empresa Vale, eu acho que um 8, tá, pessoal? É uma empresa com vantagem competitiva, a maior do mundo, uma boa margem, um baixo custo de produção, é uma empresa que está gerando bastante caixa, paga bastante dividendo, está gerando retorno para acionistas, está com uma dívida baixa, tem boas margens, sabe? É uma empresa redondinha, né? É que o setor dela é muito difícil, tem esse histórico de governança que eu sei que muita gente não vai nem querer investir na Vale, né? Por exemplo, a Vale tem bastante empresas do governo indiretamente sendo ali acionistas da empresa. O governo tem uma golden share na Vale, né? Ou seja, ele tem uma ação ali que vale mais que as outras. Então eu sei que isso daí vai tirar muita gente do setor, além de ser commodity, além de ser cíclico, né? Então tem tudo isso, né? Mas eu acho que é uma nota, sim, tá valendo sim para Vale, né? Bom, pessoal, pelo vídeo já era isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Se inscreva no canal para você não perder os nossos próximos vídeos aqui dessa série de Zerando Ibovespa, né? É um nome provisório aí. Se vocês tiverem outra ideia, pode deixar aí que eu estou aceitando ideias no canal. Se vocês gostarem desse conteúdo, também não esqueçam de seguir a gente nas outras redes sociais que estão aqui, né? Que eu tenho também. A gente tem outras formas de redes sociais. E escaneie aqui o QR Code para você entender um pouco mais sobre o que é ser assinante de GA Pro. Lá sim a gente faz análises completas, falando a história da empresa, vantagem competitiva, riscos, né? A gente passa para os nossos assinantes recomendação, né? Então, o que fazer agora com a Vale, né? Que é uma pergunta que eu vejo muita gente fazer por aí. É hora de comprar, é hora de vender. Lá, sendo assinante de GA Pro, a gente consegue passar isso para você de uma forma muito transparente para você entender todo o nosso racional por trás. Beleza, pessoal? Por hoje é só e até o próximo vídeo.